Bom dia, meus irmãos e irmãs, Bom pessoal que está dia. acompanhando os É. nossos estudos aí. Vamos começar mais uma aula. Estamos na nossa aula temática, falando sobre a nova aliança, e isso tem sido um ponto muito relevante para nós, inclusive para mim. Tenho estudado algumas coisas, descoberto algumas coisas. Hoje eu quero refletir com vocês um pouquinho do que o Senhor tem também ministrado no meu coração, né? Estudando sobre isso, né? Eu fazendo a pesquisa essa semana, me deparei com um ponto muito importante, inclusive que a gente trabalhou semana retrasada, né? Sobre fazer uma leitura do Antigo Testamento, segundo uma ótica da revelação do Espírito Santo, né? Aí vamos compartilhar hoje um pouquinho disso também, tá bom? Então, com relação a tudo que a gente viu até aqui, talvez uma pergunta paire no ar, né? Então, quer dizer que a primeira aliança ela não era boa, já que a gente está falando tantos aspectos da nova aliança. Talvez essa não seja a melhor pergunta, embora a Bíblia diz isso, né? É a Bíblia que diz, não sou eu. Mas eu acredito que nós não precisamos pensar assim, porque a aliança mosaica ela foi importante em vários aspectos. Um exemplo muito claro para nós é quanto ao trazer a consciência do quanto nós somos pecadores, né? O quanto os homens pecaram. Esse é um aspecto muito importante da primeira aliança, né? E ao mesmo tempo, trazendo essa consciência do quanto nós somos pecadores, nós nunca vamos conseguir nos libertar dessa condição por força própria. Não é uma força humana, não é algo que provém de nós. Talvez seria mais interessante nós pensarmos que ela veio para cumprir os seus objetivos, né? E Deus conseguiu cumprir os seus objetivos com ela. Então, o que ele trouxe foi algo melhor, algo além para nós. E é por intermédio dessa primeira aliança, que a gente já viu também, que nós encontramos um alicerce para compreendermos, inclusive, a nova aliança. E como nós vimos na aula retrasada, nós precisamos muito da ajuda do Espírito Santo para ter essa revelação com relação a todo o Antigo Testamento. E a presença de Deus nos sinalizando em todo o Antigo Testamento essa nova aliança que viria sobre nós, né? Então, sendo assim, é importante a gente lembrar textos que nós já lemos, Romanos 7:12 e 1 Timóteo 1:8, Paulo dizendo que a lei é boa. A questão é que agora nós estamos debaixo de algo que é muito superior. E o Novo Testamento nos diz que ele é melhor, né? Quem pode abrir para mim? Hebreus 7:22 e depois uma outra pessoa. A gente vai ler bastante Bíblia hoje, tá bom? E Certo. depois, leia para nós então, Darinho, 7:22 e Kátia, que está no meu vídeo aqui também, Hebreus 8, versos 6 e 7. Nesse sentido é que Jesus se tornou a garantia de uma aliança melhor. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, até a aliança, perdão. Isso, obrigado. Aqui, esses dois textos, eles já abrem caminho para a gente pensar, então, que existem aspectos que diferenciam uma da outra. E a partir de hoje, não vai dar para a gente esgotar essa aula hoje, né? Então, já que a gente vai fazer comparações dessa superior aliança, né? Dessa aliança melhor. Então, por que ela é superior? Porque ela é melhor, né? Então, vamos fazer algumas
algumas comparações, e é interessante a gente perceber nesse texto que a Kátia leu, que Jesus, ele é o fiador. Ele é a garantia de algo melhor sobre, não só sobre nós, mas sobre toda a humanidade, né? Então, sendo assim, a gente, a partir de agora, vai explorar esses principais aspectos que diferenciam a primeira aliança, a aliança mosaica, da nova aliança, que nós estamos em Jesus Cristo, tá bom? Então, primeira aliança versus segunda aliança, o que é que vem superior? Vamos falar um pouquinho sobre a natureza adâmica, né? E Paulo, ao escrever para os romanos, se a gente olhar no capítulo de número 3, pega a sua Bíblia. Eu não sei se sua Bíblia é como a minha, a minha veinha. Essa é a minha Bíblia do púlpito, né? Eu uso a versão contemporânea, edição contemporânea da vida. E ela traz alguns títulos que são interessantes, né? E ele inicia o capítulo 3 dizendo sobre o privilégio dos judeus, que foi por intermédio da lei que Deus tirou a ignorância deles. E com isso, ele acaba abordando a importância da fidelidade de Deus para com o povo, né? Então, a gente tem de versos 1 até o verso de número 8, essa apresentação de Paulo. Depois, a partir do verso 9, ele esclarece que todos estávamos debaixo do pecado e que não há um justo sequer. Então, com essa constatação, ele vai nos apresentando a justificação pela fé a partir do verso 21 depois, tá? Ele entra no capítulo 4, explanando que essa justificação, ela é uma obra de graça e nunca de obras. E ele usa como exemplo o próprio Abraão, pai do povo judeu, né? Quando ele entra no capítulo 5, Paulo chega no cerne dessa proposta, tá bom? Então, logo no verso 1 do capítulo 5, a gente vai poder... Celso, tá com a Bíblia aí? Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente agora entende que somos justificados pela fé em Cristo, certo? Por meio de Jesus. Então, Jesus agora é o mediador, né? A gente já tem trabalhado isso. Então, é interessante porque agora, Jesus como mediador, então, ele vai esclarecer para a gente o que é que Jesus vence. No verso 12, Paulo começa a nos apresentar e explicar que essa nova aliança, ela é maior que a primeira porque ela é capaz de realizar a destruição da nossa natureza adâmica. E aí, vou ler a partir do verso 12, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo. Mas não havendo lei, o pecado não era imputado. Então, percebe aquele aspecto que a gente viu da importância da lei? Trazer a consciência do pecado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então, de Adão a Moisés, não tinha nada que balizasse as pessoas. De Adão até Moisés, a galera não tinha algo que falasse, olha, isso é errado. Certo? Porque não havia lei. Então, percebe que a lei ela teve um propósito. A gente tem que deixar isso muito bem claro. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir.
Então, a figura de Adão era a imagem daquele que havia de vir, né? Vamos guardar isso. Mas não é assim o dom gratuito com ofensa. Pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Pois, se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Pois, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Não somos justos pelo que fazemos, mas somos justos pela obediência de Cristo. Porque Jesus foi obediente. Ele nos fez, então, justos. Não somos justos pelas nossas obras. Não somos justos nem porque nós cremos. Nós somos justos porque Cristo nos deu essa possibilidade. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Ou seja, a clareza, então, do erro. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, a primeira aliança, ela não tinha como objetivo destruir a natureza do pecado. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, que é o nosso próximo passo. Vamos por etapas para a gente poder entender isso. A primeira aliança, ela não tinha como objetivo destruir essa natureza pecaminosa. E por causa do pecado de Adão, então o homem tinha uma natureza pecaminosa. Sendo assim, mesmo os melhores homens que nós temos como referência, que o povo judeu tem como referência, eles não conseguiram cumprir a aliança mosaica. Vou dar 2 exemplos para vocês. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele cumpriu a aliança? A gente vê os principais salmos de perdão, de chamado à confissão, escritos por Davi. Verdade? Então, se a gente olhar, todos esses homens, eles caíram diante da lei, né? Não são justos diante da lei. Se Davi é um homem segundo o coração de Deus, talvez ele seja segundo o coração de Deus por algo que é muito próprio dele, né? Reconhecer que errou e se colocar diante de Deus como um pecador e reconhecer o seu erro e entender que é só a graça e a misericórdia de Deus sobre a vida dele mesmo. É um homem que peca, mas se arrepende. Diga lá, Celso. Exatamente, porque é um homem segundo o coração de Deus. Então é um pecador de acordo com o que Deus espera, que a gente peque e reconheça, peça perdão e não faça mais. Talvez Deus não espere que a gente peque, né? Vamos deixar isso claro. Sim, mas eu entendi o que você quis dizer. Ele sabe que a gente vai pecar. É isso aí. Mas o que ele espera é que a gente reconheça o erro. Isso. E que haja conversão, que haja arrependimento, né? Mas mesmo assim, nesse período, há uma busca humana, há uma questão humana que é muito... E a gente percebe isso nos escritos de Davi, né?
há uma busca da parte dele, né? Quando ele escreve, o meu pecado está sempre diante de mim, né? Então, purifica-me do meu pecado. Então, Salmo 51, algo que eu trabalhei com o pastor Felipe, já trabalhei com vocês logo que ele chegou, essa diferença da transgressão, da iniquidade, do pecado. Então, ele consegue entender como o pecado se manifesta em sua vida, e aí ele se coloca diante de Deus, disposto a aprender, entendendo que ele sozinho não consegue abandonar essa natureza, né? Então, uma outra pessoa que a gente tem aí na Bíblia, e aí, desculpa, ele é o que intermedia a aliança. Moisés. Moisés cumpriu a aliança. Por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Então, Moisés, a gente pode olhar como uma punição, Moisés não entrar na Terra Prometida? O conselheiro de Deus, o cara que às vezes que Deus fala, vou destruir esse povo, o cara vai lá, não, Deus, não faça isso, Deus bom. O conselheiro de Deus, aquele que recebeu a aliança, também não conseguiu cumpri-la. Percebe? Perguntas, aí eu não estou vendo. Pastor Felipe, Reginaldo, Rô, fala, Reginaldo, destrava aí, irmão. Não, é só uma pergunta. E Jó, pastor? Jó também não foi do tempo da lei, né? Jó é antes, né? Jó é antes, né? É antes da lei, né? Que no livro dele não menciona a lei em parte nenhuma, né? Não tem. Então, Jó é antes. Se a gente pegar a Bíblia cronológica, a gente vai ver Jó em Gênesis, né? Então, ele não está... Quando ele diz que ele sacrifica, a gente consegue entender. Aí, essa é uma boa teologia, né? É uma boa discussão teológica, Reginaldo. A gente vai conseguir compreender um pouquinho das intenções de Jó. Em se tratar até mesmo da nossa natureza, tentar comprar Deus, os sacrifícios de Jó para com os seus filhos tem essa conotação. Depois, lá no capítulo 3, a gente vai ver que tudo sobrecai sobre ele, porque ele era movido pelo medo de perder, era movido pelo medo de não ter os filhos lá, medo de Deus não aceitar os filhos. Essa é a motivação das ofertas dele, né? As ofertas de Jó não têm absolutamente nada a ver com expiação, segundo a lei, tá bom? Aí depois a gente pode fazer um estudo um pouquinho mais profundo nesse sentido. Jó, ele deixa uma pérola para nós, né? Quando eu fiz aquela sequência de pregações na igreja a respeito do medo, né, eu deixei isso um pouquinho claro lá na igreja, né? Eu vou dar uma pérola para vocês, ó. O que leva Jó a toda a ruína é que ele diz assim: o medo, aquilo que eu mais temia, me sobreveio. Né? Então, a motivação de tudo que Jó fazia era o medo. E aí eu disse para vocês, precisa tomar cuidado, né, com as coisas que a gente tem temido, porque às vezes a gente tem algumas atitudes que são preventivas. E às vezes, aquilo que a gente mais teme um dia pode vir sobre nós. Então, nós precisamos focar onde? No amor, porque o amor lança fora todo medo. Né? E a gente foi trabalhando um pouquinho desses aspectos, tá? Mas o aspecto de Jó é um excelente estudo para nós, tá bom? Obrigado pela intervenção aí, Reginaldo. Na nova aliança, então, Jesus ele trouxe uma solução no que diz respeito à destruição dessa natureza pecaminosa. Tudo isso para que a gente deixasse de ser escravo do pecado. Então, assim, né, dessa forma, né, agora libertos, nós que estamos debaixo dessa nova aliança, a gente até pode, entendo o que eu vou dizer, para depois não falar que
esse pastor cometeu heresia, né? A gente pode até pecar, né? Eu tava lendo ou meditando com alguém essa semana, e eu não lembro quem foi, e aí diz que Jesus nos libertou de tal modo que ele nos libertou, inclusive, da ira de Deus, né? Da gente não ser consumido assim instantaneamente, né? Então, ele nos libertou, inclusive, de Deus. Olha que coisa linda essa, né? Por quê? Porque você tem a sua escolha, meu irmão. Você é livre para escolher o que você quer fazer da sua vida. Deus não vai colocar uma arma na sua cabeça para você seguir. Haja visto o povo judeu que teve a liberdade de não aceitar Jesus. Percebe? Então, a gente tem até a escolha de querer pecar, mas a gente não precisa mais pecar. Então, olha para o nosso testemunho. Existem muitas coisas na nossa vida que nós abandonamos, no que diz respeito à transgressão, no que diz respeito à iniquidade. E quando eu falo abandonamos, porque o Espírito Santo nos revelou. Então, olha para o testemunho de pessoas, de vida, da vida das pessoas, que a gente fala, meu Deus, olha como que esse cara era, e olha o que Deus transformou. Então, a gente vê uma libertação completa em alguns aspectos. E esse processo é um processo que se dá na vida. Então, eu costumo dizer que Deus é muito lindo, que ele vai fazendo essa transformação de forma processual, né? De pouquinho em pouquinho ele vem e nos liberta de uma coisa, depois de outra. É algo que a gente diz que é uma transformação completa que se dá na vida. Agora, eu estou livre do pecado. Então, no encontro com Deus, a gente costuma dizer, né, que eu não sou um pecador lutando para ser santo, mas eu sou um santo que luta contra o pecado. Isso está claro para nós? Perguntas? Tranquilo? Posso prosseguir? Darinho, diga aí. Legal que estava vendo um versículo aqui, é só curiosidade, tá, pastor? Perdão. Tá. Romanos 6:22, logo à frente aí, diz que nós somos libertos de pecado e somos postos a ser escravos de Deus. Então, vou falar sobre isso aí, Dari. Beleza. A gente vai entender um pouquinho esse capítulo 6, um pouquinho lá na frente, tá? Então, Jesus, como a gente viu nesse texto do capítulo 5 de Romanos, Jesus, ele é a garantia, né? Dessa nova aliança. E a aliança é a maneira, e a gente já viu isso, é a maneira como Deus, ele se relaciona conosco. Então, nós podemos concluir que Deus, ele nunca se relaciona conosco baseado nas nossas fraquezas. Deus nunca se relaciona conosco baseado no nosso passado. Deus nunca se relaciona conosco por conta das nossas tentativas de querer agradá-lo. Deus nunca vai se relacionar comigo por conta das coisas que eu faço, das minhas obras. Não é isso. Deus se relaciona comigo por conta da obra consumada na cruz por seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Deus se relaciona conosco. Isso precisa ficar muito claro para nós. Então, agora, essa obra, ela foi tão perfeita que ela destruiu essa natureza terrena do pecado sobre as nossas vidas. Por isso, ele nos conduz em santificação. Então, nós precisamos deixar com que essa obra triunfe cada vez mais e mais em nossa natureza, a fim de destruir toda a obra do pecado em nós. Porque Cristo já conquistou isso na cruz. Jesus já desfez isso. Amém? Vou prosseguir. Martim Lutero, o Reginaldo, desabilita teu microfone e você vai ler para nós aí. Lê esse. Já que somos metodistas, a gente também vem de uma raiz reformada, tá bom? Vamos ver o que o pai da reforma diz.
E vamos entender um pouquinho melhor. Lê aí para nós, Reginaldo. Se nossos pecados pudessem ser removidos por nossos próprios esforços, que necessidade haveria para o Filho de Deus ser dado por eles? Visto que Cristo foi dado por nossos pecados, é lógico que eles não podem ser afastados por nossos próprios esforços. Tá claro aí para nós? Não tem nenhuma pegadinha do pastor, não. Tá claro isso, Reginaldo? É. É verdade isso? Tá claro, Celso? É um resumo do que o pastor acabou de ler aí, né? Exatamente. Então, aqui também, ele me abre espaço para um outro aspecto da nova aliança com relação à antiga aliança. E aí eu vou me deter um pouquinho mais com vocês, que é o aspecto da remoção dos pecados, tá? Vamos entender isso. Eu quero abrir com vocês Números, capítulo 7. Abre aí. Números 7. Olha que interessante isso, gente. Eu estava pesquisando aí e acabei caindo aqui. Eu vou ler a partir do verso 1. Quando Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ungiu e consagrou e a todos os seus pertences. Também ungiu e consagrou o altar e todos os seus utensílios. Então, os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos e que presidiam ao recenseamento, fizeram ofertas. Trouxeram as suas ofertas perante o Senhor: 6 carros cobertos e 12 bois. Um boi de cada príncipe e um carro de cada dos príncipes. E os presentearam diante do tabernáculo. Disse o Senhor a Moisés: recebe-os deles e sejam destinados aos serviços da tenda da congregação. Dá-los-ás aos levitas e cada um segundo o seu serviço. Assim Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu serviço. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Mas aos filhos de Coate nada deu, porque a seu cargo estava o santuário, e o levavam aos ombros. Os príncipes trouxeram a sua oferta para a consagração do altar, no dia em que este foi ungido, e o apresentaram perante o altar. Pois o Senhor dissera a Moisés: cada príncipe oferecerá sua oferta, cada qual em seu dia, para a congregação, para a consagração do altar. Legal? Agora o texto, ele vai até o verso 89. Não vou ler os 89 versos, mas vou dar uns saltos aqui. Então, no verso 12, que foi, então, o primeiro dia, foi Nazon, né? E aí, verso 15, ele deu um novilho, um carneiro. Verso 16, um bode para a oferta de pecados, certo? Depois, a gente tem o segundo dia. Foi o segundo dia, Natanael representando a tribo de Issacar. Verso 22, um boi para oferta pelo pecado. Terceiro dia, então, Eliade, então, trazendo sobre a tribo de Zebulon. Lá no verso de número 28, está descrito um bode pela oferta dos pecados. No quarto dia, Elisur, sobre os filhos de Ruben, verso de número 34, um bode para a oferta dos pecados. Quinto dia,
Depois nós temos 39, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, e no 40, um bode para oferta pelo pecado. No 6º dia, no 42, o mesmo segue no 46, dizendo um bode para expiação dos pecados. 48, 7º dia, no verso 52, um bode, e assim segue o 8º dia, no 54, o novilho, o bode, no 58, verso 60, 9º dia dos príncipes, Benjamim, e aí um novilho, um bode no 64, 66, 10º dia, verso 70, um bode para oferta, 11º dia, 72, e depois no 76, um bode para oferta dos pecados, 12º dia, Naftali, a tribo de Naftali, e a gente tem no verso 82 um bode para oferta do pecado. Né? Verso 84, foram estas as ofertas dos príncipes de Israel. E aí, eu pergunto para vocês, né? A gente leu a semana retrasada, né? A respeito de Hebreus 10, verso 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, ou seja, a sombra daquilo que havia de vir, então, e não a imagem exata das coisas. Por isso eu os inspirei a lerem o Antigo Testamento, segundo a ótica da revelação do Espírito Santo para a nova aliança, né? Então, quantas eram as tribos? 12. 12, legal. Quantas tribos fizeram oferta? 12. 12? Vamos contar? Então, vamos ver aqui. Ué, se for uma por dia, no 12º dia, deu 12. Então, vamos lá. Então, Nazon. Então, nós temos a tribo... Foi Nazon, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. 1. Issacar, 2. Zebulon, 3. Ruben, 4. Simeão, 5. Gade, 6. Efraim, 7. Manassés, 8. Benjamim, 9. Os filhos de Dan, 10. Azer, 11. E Naftali são, então, as 12 tribos, certo? São essas 12 tribos que ofertaram. Há uma tribo que ela usufrui, né? Que é uma tribo que está presente aí logo no começo do texto que eu li, né? Que ela usufrui dessas ofertas, né? Que é a tribo de Levi. A tribo de Levi, ela lá no começo do texto, eles recebem essas ofertas, né? Sim. Não foi? E aí, quando eles recebem essas ofertas, eles estão agora usufruindo, né? Desses benefícios que a lei estava oferecendo, né? É interessante que a gente percebe, quando a gente vai ler um pouquinho sobre a tribo de Levi, né? Então, quem é Levi? Levi é o terceiro filho de Jacó com Lia, com a mulher que ele não gostava, né? Então, é o terceiro filho. Eles são a única tribo que não recebe terras. Né? E é muito interessante isso, porque lá em Deuteronômio, né? Quando a gente vai ver no capítulo 18, versos 1 e 2, eles... quem pode abrir Deuteronômio 18 aí? Só para a gente ler isso.
Números 3 e 4, ele fala um pouco sobre como eles foram constituídos e qual era a função deles em toda essa questão do serviço no tabernáculo, né? Depois, lá em Deuteronômio 18, verso 1 e 2. Pode ler, Celso. Os levitas sacerdotes e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança com Israel. Comerão das ofertas queimadas do Senhor e da herança dele. Não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhe tem dito. Então, olha que interessante, né? A gente vai ver isso depois, né? Um aspecto da primeira aliança é o aspecto das bênçãos diante daquilo que é terreno. A gente vai ver daqui a pouco. Mas a tribo de Levi, ela tem uma herança que é celestial, né? Tem uma herança espiritual, porque o Senhor é a sua herança. Nisso eu consigo ver claramente um aspecto de que os levitas eles não tinham que ofertar, eles não tinham expiação pelo pecado, lógico que tinha, mas olha Deus sinalizando o cerne do que era a expiação, né? Que a expiação, ela não tinha a ver com o sacrifício, mas a expiação ela tinha a ver como um desejo de Deus para com o povo. Vocês sabem entender, vocês já estudaram, já viram sobre o verdadeiro significado dessa palavra expiação? A minha palavra, ela está como oferta. Na Bíblia de vocês, tinha alguém que estava escrito expiação? Não, a minha está tudo oferta. Tudo oferta também. A sua oferta também? Então, essa palavra expiação, né? Ela, na verdade, ela vem da raiz capar, que significa cobrir ou limpar uma sujeira. Sujeira que está sobre alguém. Então, é como se fosse descontaminar. Ela não tem nada a ver com puro e impuro, daqui a pouco a gente conversa sobre isso, mas descontaminar, ou seja, no sentido de limpar, tá bom? Capar também, ela tem como exemplo, para a gente entender o que ela significa. Então, lá em Gênesis 6, verso 14, a Bíblia, ela usa esse verbo capar. Gênesis 6 é a construção da arca. Verso 14 diz: faze para mim uma arca de madeira de cipreste, farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Então, esse revestirás de betume, então o verbo aqui é capar, que está sendo usado. Em Levíticos, no capítulo 12, no verso de número 7, diz: ele os oferecerá perante o Senhor, fazendo por ela expiação. Verbo capar. E será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei para a mulher que der à luz um menino ou uma menina. Então, pera lá, vai fazer expiação. Essa mulher que teve um filho e depois veio a regra, essa mulher, ela está em pecado? Isso não é pecado, isso é uma condição física, percebe? Mas se fazia expiação também pelas pessoas que se encontravam nessa situação, ou seja, para cobri-la da sua imundícia, certo? Então, aqui, a gente, mais uma vez, não existe relação entre puro e impuro, no sentido de que a palavra, né, o puro, tahor, do hebraico, e impuro, tumá, do hebraico. Mas vale aqui para a gente pensar no que significa o capar, é vir sobre, encobrir uma situação. Deuteronômio 23, nos versos 13 e 14. Entre as tuas armas
terás alguma coisa com que cavar. E quando defecares, cavarás e cobrirás os teus excrementos, pois o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te proteger e para entregar-te os teus inimigos. O teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Então, quando ele está falando para cavar, quando defecares, cavarás e cobrirás o teu excremento, aqui a gente também traz essa conotação de cobrir sujeira, esse verbo, certo? O excremento está lá, não está? O fato de você tapar significa que você não vê o excremento, mas o excremento está lá, certo? Então, o que é a expiação? A expiação ela traz a remoção do pecado? Não. A velha aliança ela não tem remoção de pecado, mas ela tem o cobrir o pecado. Encobrir. Esse é um aspecto da primeira aliança. Cobrir a sujeira. Mas para não acontecer de alguém dizer que no Antigo Testamento existem expressões bíblicas e textos que falam que Deus perdoa pecado sim, então é verdade, existem textos. Mas eu estou falando do aspecto da lei e desse aspecto expiatório. Então, para a gente entender que o verdadeiro significado da expiação, como um desejo de Deus para com todos que se achegasse a Ele, o texto, ele explica que a expiação, dentro do contexto de vocês, expiação ele acontece só com sacrifício, certo? Dentro de um conceito que vocês têm, é isso? Do que a gente conhece sobre expiação? A expiação ela é feita de que forma? Alguém morrendo ou pagando pelo outro. Ah, tá bom. Então, vamos desmistificar isso, tá bom? Holocausto, sacrifício. Então, vamos desmistificar isso. Abre Levíticos, capítulo 17. Então, abre para mim, por gentileza. Levíticos 17, 10 a 11. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que comer sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu o tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel, nenhum de vocês comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês o comerá. Legal. Então, quando ele está falando aqui, ele está falando sobre comer sangue, e aí, esse texto é um texto que a gente tem como regra de expiação. Então, a expiação do sangue, inclusive, do ponto de vista do cristianismo, muitos usam esse texto para dizer que somente o sangue, mas não existe somente. Não existe somente no texto. O texto, ele diz que a expiação, ela é feita com sangue, né? A expiação, mas a expiação também é feita de outras formas. O que ele está falando aí, esse texto, ele fala sobre você se alimentar de sangue. Tá bom? Kátia, lê para mim agora Levítico 5, 10 e 11. E da outra ave fará um holocausto, conforme o estabelecido. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará a oferta pelo pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então essa pessoa que pecou trará por sua oferta 2 litros da melhor farinha como oferta pelo pecado, não derramará azeite sobre a farinha, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Então, legal. Então, ele fala, fará expiação na minha versão e na tua fará o quê, Kátia? Logo no começo, no 10?
Fará um holocausto. O holocausto. Então, Vekiper do hebraico. Então, mesma raiz kapar. Tá bom? Então, ele não usa sangue aí. O que ele usa? Farinha. Usou a farinha para expiação de pecado. Êxodo 30, versos 15 e 16. O rico não dará mais de 6 gramas, nem o pobre dará menos, quando derem a oferta ao Senhor para fazerem expiação pela vida de vocês. Lekaper, e aí Ha-Kipurim, né, que é da raiz kapar. Pode ir lá. Você receberá o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o usará para o serviço da tenda do encontro. E será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor para fazerem expiação pela vida de vocês. Legal. Então, como é que ele faz expiação aí? Com o quê? Com dinheiro. Certo? Sim. Números 16, 47. Aí tem uma praga que chegou sobre o arraial, e aí Arão, ele vai fazer uma oferta de expiação. O que ele usa? Kátia. Arão pegou um incensário, como Moisés lhe havia falado, e correu para o meio da congregação. Eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou o incenso nele e fez expiação pelo povo. Incenso. Fez com incenso. Segundo livro das Crônicas, capítulo 30, versos 18, 19 e 20. Ezequias, o povo de algumas tribos vem para a Páscoa e ali eles acabam comendo da Páscoa sem fazer aquilo que era necessário, a expiação, né? Vamos ver o que acontece. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Sacar e de Zebulon, não tinham se purificado, e mesmo assim comeram a Páscoa, não levando em conta o que está escrito na lei. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo que o Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Iacaper. Vamos lá. Iecaper, né? Continua, Kátia. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. Os filhos de Israel que estavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias com muita alegria. Então, a expiação foi feita de que forma aí? Oração. Com oração. Gente, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o cerne de Deus sempre foi perdoar. A vontade de Deus é perdoar. Se você pode dar um boi, dê o boi. Se você pode dar ovelha, dê ovelha. Se você não pode dar ovelha, dê o bode. Se você não pode dar o bode, você pode dar 2 rolinhas. Se você não pode dar rolinha, então dê farinha. Se você não pode dar farinha, dê dinheiro. Se você não pode dar dinheiro, dê incenso. Se você não pode dar incenso, não ore. Está no Antigo Testamento isso, gente. O desejo de Deus sempre foi derramar, ou seja, cobrir o pecado do povo. Era um rei que estava orando aí. É um rei que está orando, não é nem um sacerdote ainda, hein? Percebe? Ele está intercedendo. E aí, eu quero ler uma outra coisa para vocês entenderem isso que eu estou dizendo. Provérbios, capítulo 16, verso 6. Veja os sinais, as sombras das coisas que deveriam vir, né? Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se... Iecupar, que é o verbo capar. Vamos lá. E pelo temor do Senhor se evita o mal. Então, a expiação, na verdade, ela vem a partir da misericórdia de Deus. Essa é a natureza de Deus, misericórdia. A essência do perdão não é o que se faz, nunca foi. Olha só o que Deus está deixando para a gente de sinais no Antigo Testamento. Agora abre Isaías, capítulo 6. Isaías tem a visão do templo e a orla das vestes. Leia o verso 7, gente. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu
o seu pecado foi perdoado. Meu Deus, olha o texto. Aqui não é expiação, aqui ele retirou. Já sinalizando o efeito da nova aliança. Então, tirar o pecado, nada que o homem faça tira o pecado, mas o que Deus faz tira pecado. Olha a sinalização da importância de algo divino vindo sobre nós. Agora leia o capítulo 43, verso 25. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Então, Os pecados que você cometeu, não me lembro. Então, ele tem o poder de apagar pecados. A expiação não apagava pecados. Tanto que eles tinham que fazer, no mínimo, uma vez por ano. Né? Durante as celebrações aí da Páscoa. Né? Então, isso já era uma questão ritualística para lembrar da natureza dele e o quanto eles precisavam recorrer à misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus sempre existiu, porque esta é e sempre foi a vontade de Deus, perdoar a humanidade. A carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, o escritor, ele deixa claro versos 4 e verso 11. Leia para mim, Kátia. Depois, leia um capítulo 10 inteiro de Hebreus. Nessa ótica. Mas agora vamos ler só o verso 4 e o verso 11 primeiro. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Remova pecados. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover os pecados. Agora leia o verso 10 e o verso 12. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então, de uma vez por todas, quem remove pecados? Jesus Cristo. Então, a nova aliança é muito maior do que a primeira, porque a primeira nunca remove pecados, porque os sacrifícios, eles não removem, eles sinalizam a misericórdia de Deus. Mas, efetivamente, a manifestação da misericórdia de Deus se faz em Cristo Jesus, para com todos nós que reconhecemos o seu sacrifício. Então, resumindo, as pessoas sobre a primeira aliança, elas tinham que oferecer sacrifício pelos pecados de forma repetitiva. Portanto, elas sempre estavam cientes do seu pecado e sempre cientes da sua humanidade pecaminosa. Sob a nova aliança, entretanto, a gente consegue perceber que o pecado é totalmente removido por Jesus, como então a gente percebe em outro texto de Hebreus 8, Kátia, versos 10, 11 e 12. Veja aí. 10, 11 e 12, né? Isso. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próprio, nem ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, pois para com as suas iniquidades usarei misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então ele está fazendo menção a alguns textos aí que nós conhecemos do Antigo Testamento, Jeremias 31, de 31 a 34, Zacarias 8:8, né? Então, e ele está nos lembrando, ele está trazendo esses textos proféticos, é o que haveria de vir sobre nós a partir de uma nova aliança. O Senhor nos perdoa, remove os pecados para habitar em nós, para escrever em nós a sua lei, para não nos dar somente um entendimento, mas assim a gente consiga praticar. Então,
é um ensinamento que não vem de homens, mas vem a partir de Deus. Só assim nos tornamos santuários, né? Perguntas? Fala, Reginaldo. Já se ajeitou na cadeira? Eu não ia falar, mas já que o pastor falou, fala, Reginaldo, eu vou falar. Não, fala não, pergunta. Fala sim. Um exemplo claro disso aí, no próprio sacrifício de Jesus, né, o ladrão da cruz, né, que ele perdoou naquele momento, né? É uma coisa que judeu não entende isso aí. Como que uma pessoa que errou a vida toda, no último instante ele é salvo, né? E o outro que levou uma vida correta a vida toda pode ser condenado. Eles não entendem isso aí. Eles acham que aquele que levou uma vida correta, esse que é o merecedor da salvação. Reginaldo, cá para nós, varão. Até cristão não acredita nisso. Tem cristão que me questiona, você não viu isso, Reginaldo? Tem cristão que questiona isso. A grande questão está em você reconhecer esse sacrifício de Jesus, né? Essa suficiência. Mas o texto que nós lemos inicialmente lá em Hebreus, ele fala que essas alianças, elas são que essas bênçãos são maiores, né? Então, a natureza, nossa natureza terrena, ela foi desfeita também, né? Ela tinha e ela trazia nessa antiga aliança. A primeira aliança, ela aborda esses aspectos mais terrenos da vida, né? Sobre o ponto de vista de bênçãos. Se a gente pegar Deuteronômio 28, quais são as promessas espirituais que existem em Deuteronômio 28? Vai, fala aí, Dário. Todas as Pode falar, perdão. Você não vai lembrar de cabeça porque não tem. Falar assim, não lembro nenhuma de cabeça, assim, parece que são só terrenos. São só terrenas. Ela fala de saúde, ela fala de proteção, fala de provisão, fala sobre descendência, fala sobre uma série de coisas. Mas ela não aborda bênçãos nenhuma espirituais. E esse é o grande aspecto da nova aliança. Porque Jesus, além de nos dar todas essas coisas, também ele nos deixou promessas, nos deixou bênçãos que são espirituais. Então, por exemplo, na nova aliança, a gente fala de justificação pela fé. A gente fala sobre remissão dos pecados todos. A gente fala sobre a presença do Espírito Santo em nós. A gente fala sobre morte da nossa natureza pecaminosa. Falamos, na nova aliança, de dons espirituais. Falamos sobre dons espirituais que são importantes para a realização da obra do Pai. Então, nem os recursos são nossos, são dele. Ele que coloca em nós. Nós falamos do fruto do Espírito, que trabalha diretamente na transformação do caráter. E aí você pode alinhar isso à santificação, que é uma outra questão que temos em Cristo Jesus e a gente vai ver isso. Ele fala sobre salvação eterna, gente. Ele fala sobre ressurreição. A nova aliança fala sobre galardão celestial. Ela fala sobre novo céu e nova terra. Tantas outras coisas, do ponto de vista espiritual, que a primeira aliança não aborda. Tanto é que o judeu aguarda um Messias que é o quê? Terreno. Ele tem um reino. Eles dizem que eles vão pagar imposto para esse Messias. De repente já pagou e nem sabe, né? Lógico que não é o verdadeiro Messias, né? Então, percebe que eles, por conta da aliança, que é terrena, eles estão com o pezão fincado nesse chão. Mas Jesus Cristo veio mostrar que, além disso, existe algo muito maior, muito superior, guardado para nós nas regiões celestiais. Então, há uma espiritualidade ativa na nova aliança. Coisa muito precária. E, na verdade,
há sim, algo espiritual descrito na primeira aliança, mas que está encoberto e que precisa ser desvendado. E isso é muito mais claro, é muito mais aberto a partir da nova aliança em Cristo Jesus e muito mais descarado nos evangelhos e nas cartas que nós temos do Novo Testamento. É uma abordagem muito mais espiritual, né? Abordagem essa que os profetas vêm esclarecendo no decorrer dos tempos, presente lá no Antigo Testamento. Então, a partir de uma leitura profética, a gente começa a experimentar um pouco dessa sinalização espiritual que é muito mais clara, muito mais aberta na nova aliança, tá bom? Eu não vou conseguir abordar todos esses aspectos aqui agora, que a gente já está a 1h10 de aula, mas eu vou abordar alguns aspectos. Por exemplo, Gálatas 2, verso 20. Quem pode ler para mim, por favor? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha que coisa linda. Então, a gente tem um verso aqui que mostra algo que é absolutamente impossível debaixo da primeira aliança. Porque é sobre a nova aliança que as promessas melhores. E o próprio Cristo, ele expressa a sua vida através de nós. Não existe essa possibilidade na primeira aliança do homem expressar a vida de Deus através deles, né? Porque a Torá, ela já era a expressão. Por isso que a lei agora está em nós. E a lei em nós, a palavra em nós, agora nós expressamos a vida de Deus, né? O capítulo 6 e o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, a gente lê a respeito dessa vitória que nós temos do pecado a partir da nova aliança. E no verso 6, no capítulo 6, verso 1 e 2, que aí é um pouquinho do que o Dário fez menção no começo da nossa aula, ela deixa isso mais evidente aqui para nós, né? Leia para nós aí, Dário. Que diremos então? Que devemos permanecer no pecado a fim de que a graça se multiplique? De modo algum. Nós, que morremos para o pecado, como haveríamos de viver nele? Percebe um segundo aspecto, então, aí? A gente tem a total vitória de Cristo sobre o pecado. Tá? Então, o pecado, ele só vai predominar sobre a sua vida se você quiser, por uma escolha tua. E aí, pecar agora é escolha. É escolha. Né? Mas o pecado não tem domínio sobre nós. É isso que o texto está dizendo. O sacrifício de Jesus foi suficiente sobre isso. Então, a carta aos Coríntios, ela é uma carta assim, muito pesada, tanto a primeira como a segunda, é verdade? Certo? E mesmo diante dessa comunidade complicada, né, complicadinha essa comunidade, dá uma olhada como é que Paulo se refere a eles na abertura da primeira carta aos Coríntios. Leia o verso 2 para mim, por favor. A igreja de Deus que está em Corinto, a aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, com todos os que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Como diz o Tato, né? Essa comunidade miserável. Cadê eu, Tato? Cadê eu aí? Fala aí para aparecer aqui na frente. Bota Aldo. Ô, miséria, viu? Miserável. Ô, Celso. Padre Pastor aí. Oi. Meu Deus do céu. Olha o que esse cara aprontou, rapaz. Vai um pouquinho mais para trás, Tato. Olha lá. Meu Deus, fizeram até um boneco de mim agora. Um boneco meu. Tá vendo aí? Ô, miséria. Mesmo com esse povo
complicado como a gente vê. Ele fala que essa igreja é de Deus e ele fala que esse povo é um povo separado, santificado. Também uma outra impossibilidade na primeira aliança, né? Estavam destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. E mesmo com todas essas questões, Paulo reafirma isso. Quarto aspecto importante para a gente perceber, também está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, porque ele reafirma outros aspectos que são sinais da nova aliança. 2 Coríntios 5,17 e verso 21. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, eis que se fez realidade nova. E o 21. Aquele que não conhecera o pecado, Deus o fez pecado por nossa causa, a fim de que, por ele, nós nos tornemos justiça de Deus. Opa, então, ou justificados, ou justos perante Deus, né? Em algumas versões. Então, percebe, dois aspectos da nova aliança aí também, dessas promessas, dessas bênçãos, né? Que nós somos criatura totalmente novas, totalmente renovadas. E que, a partir da nova aliança, todos nós agora nos tornamos justos. Não porque a gente fez alguma coisa, mas porque Cristo fez por nós. Porque Cristo foi obediente para nos justificar, nos tornar justos. Certo? Tranquilo? Vamos lá, um outro aspecto aí, que era impossível na primeira aliança e que o homem não tinha, na verdade, livre acesso a Deus, né? Porque a gente sabe que era necessário um mediador entre Deus e os homens, e era a única forma do povo se relacionar com Deus por intermédio do sumo sacerdote. Que, na verdade, ele tinha que fazer uma oferta primeiro por si mesmo, para depois fazer a oferta pelo povo, tá? E aí não tinha condição do povo chegar até a presença de Deus, tá? Abre 1 Timóteo 2,5. Veja um contraponto agora da nova aliança. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Legal. Então, agora, não existe nenhum outro que vai intermediar essa relação, né, entre nós e Deus. Então, essa história, às vezes, do povo chegar e falar assim, ai, pastor, ora por mim, a sua oração é uma... Ah, gente, eu preciso sair dessa história, dessa meninice. Nós temos livre acesso. Não, mas a sua oração é mais... Eu tenho um telefone vermelho ligado no céu. Só se for aqueles Motorola tijolão. Misericórdia. Oração mais forte, né? Oração mais forte. Não, gente, para com isso. Mas a gente tem uma tendência da aliança mosaica trazer para a nossa realidade, sabe? Tem umas coisas. Desculpa. As mesmas revelações que a gente recebe, vocês podem ter também. E uma das grandes belezas, né, da nossa caminhada cristã a Igreja Metodista é muito bacana porque valoriza muito isso, né? O ministério leigo. E quando a gente senta com o leigo e fala, Deus falou comigo e me deu um entendimento desse texto, e a gente trocar essas figurinhas, gente, é extraordinário. É saber que você pode ser um instrumento de Deus, né? Deus pode usar a sua vida e Ele fala diretamente com você. É lindo demais isso. É lindo, não existe mais ninguém que nos intermedia. Cristo é o nosso mediador. Cristo estabeleceu sobre nós agora um livre acesso. E a nova aliança, ela deixa isso muito claro. Como, por exemplo, na morte de Jesus Cristo, isso foi instantâneo. Deus sinaliza isso lá em Mateus capítulo 15, verso 38, rasgando o véu, não de baixo para cima, mas de cima a baixo. E para isso não foi preciso nenhuma ação humana. Deus não precisou. Deus faz isso de cima para baixo,
como uma ação dele, uma iniciativa dele, uma manifestação da sua graça. Todos nós temos livre acesso a Deus agora. Esse é um aspecto da nova aliança. Não está presente na antiga aliança ou na primeira aliança. Vamos lá, mais um aspecto aí. Colossenses 1:27, Kátia e Dário, 1 aos Coríntios 3:16. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Olha que coisa linda. Quem habita em nós? É Cristo em nós agora. Vai lá, Dário. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Percebe que lá no Antigo Testamento, o templo era um local onde era a manifestação da presença de Deus. E a presença de Deus vinha uma vez por ano. Então não era morada, era só uma visitação. Mas agora, na nova aliança, ele é morada. Ele é presença em nós garantida. Nós somos templo, nós somos morada do Senhor. Né? É um aspecto da nova aliança que não está presente na primeira. Fala, Dário. A Bíblia de Jerusalém, na sua explicação, ela fala isso mesmo que você acabou de falar. Que nós somos verdadeiro templo da nova aliança. Exatamente. Gente, olha, tem muita coisa para a gente compartilhar ainda, mas a nossa aula vai ter segundo tempo, tá bom? Aí a gente vai continuar a semana que vem, porque tem muitos outros aspectos que eu quero trabalhar com vocês da nova aliança em comparação à primeira aliança, tá bom? Eu acho que um aspecto muito bacana de tudo isso que a gente está vendo para gravar, se vocês puderem meditar durante a semana nesses textos, lerem novamente, lógico, sobre a luz do Espírito Santo, buscar reforçar isso, escrever, né, esses aspectos da aula, é um material importantíssimo para o nosso crescimento, para a nossa compreensão das Escrituras e de tudo aquilo que Cristo nos deu, nos entregou. Há um grande potencial nas nossas mãos e que a gente ainda não tem isso claro diante dos nossos olhos, tá? E nunca se puna. Porque eu estou na igreja há tanto tempo e eu não sabia dessas coisas. Então, há tempo de todas as coisas, diz a Bíblia. E esse é um tempo de Deus renovar o nosso entendimento. Então, é o que está acontecendo, tá bom? Feito? Podemos orar? Para encerrar nossa aula. Pastor Felipe Itaboraí, o homem da boina. Oremos. Por aí? Tá por aí ou tá por aí? Estou por aqui. Senhor Jesus, te damos graças. Sim, Senhor. Por esse tempo de instrução, Pai amado, que o Senhor tem nos proporcionado através da vida do pastor Eduardo, Senhor Deus. Amém. Te agradecemos, Pai. Muito obrigado. Sabemos que através da tua instrução, Pai, nós também nos alinhamos, Pai, porque caminhamos no mesmo saber, a tua verdade, Pai. Caminhamos com clareza. Obrigado por isso. Em nome de Jesus, tudo aquilo que hoje aprendemos, Pai, possa germinar nos nossos corações. Amém. Que o conhecimento adquirido, Senhor Deus, em nome de Jesus, ele possa, Senhor Deus, através das nossas vidas, gerar libertação para a vida de outros, Pai. Pai, eu te agradeço pela oportunidade que nós temos, Pai, de estudar a tua palavra, de estudar, Senhor Deus, a história do teu povo, estudar, Senhor Deus, os mistérios, Senhor Deus, daquilo que vem do Senhor. Quantas pessoas, Senhor Deus, em países perseguidos, hoje, Senhor Deus, têm sede por aprender, mas não podem, Pai amado. Obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor Deus, não de forma vaidosa, mas, Senhor Deus, porque diante, Senhor Deus, desse privilégio, o Senhor também tem aberto, Senhor Deus, portas para que nós possamos levar, Senhor Deus, o teu evangelho àqueles que ainda não conhecem. Levar, Senhor Deus, em nome de Jesus, a tua libertação, a libertação do Cristo, a libertação do Espírito Santo, Pai. Obrigado por isso, Pai. Agora nos despedimos, Senhor Deus, eu te peço nos dê uma boa tarde
um bom dia, Senhor Deus, um bom domingo, Pai, debaixo da sua presença, com as nossas famílias, Pai. Se logo mais, Senhor Deus, nos for permitido, que tenhamos um bom culto também. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aplauda o que vive. Vai lá. Olha eu lá. Misericórdia. Olha. Não se esqueçam da nossa ceia, tá bom? Amém. Eu vou pegar o meu bonequinho lá na casa do Tato hoje e vou... Por segurança, né, pastor? Ele vai presidir. Por segurança é bom, né? E aí vou presidir a ceia com o bonequinho hoje. Vou botar ele lá no teclado, o Felipe. Viu, filho? Você é doido. Beijo, gente. Deus abençoe. Excelente domingo. Ó, preparem a ceia. 18h45 é nóis. Amém. Beijos.